Então nós vamos fazer a nossa prece inicial através do coração do nosso Vitório. Mas esta noite, aqui nos encontramos, preparados estamos. Ajuda-nos, queridos mentores espirituais, neste momento de reunião, que possamos abrir os nossos corações e que possamos aprendermos, pois é a oportunidade que Jesus está nos dando para esse grande aprendizado. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por essa grande oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ajuda-nos, Senhor Jesus, a perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque um dos maiores males, Senhor, é nós vivermos afastados de vós. Vós sois o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, querido Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. 312 anos, o cristianismo se conservou da melhor forma que nós podemos imaginar, daquela forma que Jesus legou à humanidade. 312 anos ele ficou puro, porque os espíritos amadurecidos se convertiam de fato para Deus, para a espiritualidade superior. E nesse período foi milhares e milhares de criaturas que deram a vida por amor a Jesus, para que o Evangelho pudesse realmente florir entre a humanidade. Após isso, os padres, vamos dizer, aqueles que eram de Roma, avançaram para dentro do Evangelho, mas não era mais por ser convertido, era apenas para satisfazer o rei Constantino, que havia se convertido para o cristianismo e que aboliu, ou seja, ele aboliu, não permitia mais que os cristãos se matassem, ou então que alguém os matasse. Então, diante disto, nós vemos que a religião ela foi se tumultuando cada vez mais. E por 1500 anos durou a perturbação, porque os padres, que eles eram politeístas, eles avançaram. Então, foi surgindo santos de tudo quanto era forma, mais por política do que por amor ao próximo. E isso tudo confundia as criaturas. E aonde estava o Evangelho, aonde estava o amor ao próximo? Havia terminado. As igrejas enchiam-se de pessoas mais para desfilar o poder financeiro do que para desfilar o coração perante o Cristo. Então, o tempo foi passando. A espiritualidade viu que havia na terra muitas pessoas que eram sinceros, que de fato queriam seguir o Cristo, mas aonde buscar recurso? Porque se pegasse a Bíblia, os padres, eles diziam que eram herege e mandava matar, ou muitas vezes até fazia com que as pessoas pagassem de uma forma assim humilhante. Não podia ter a Bíblia dentro de casa. Então ficou 1500 anos sufocada a própria religião. Mas a espiritualidade, vendo o sofrimento do povo e vendo aqueles corações sinceros, e é verdade que esporadicamente descia na terra espíritos de grande evolução. Eles vinham para ver se despertava alguns dos padres. Emmanuel, no seu livro, A Sabedoria de Emmanuel, ele fala
que o Papa, ou seja, no século VII, o rei que governava, ele instituiu a infalibilidade papal. Aí ficou pior, porque esse imperador, que era Focas, né, ele coloca uma situação que aquele bispo, que era o maior de todos, ele era infalível. Então, olha quanto sofrimento. E foi no meio de toda essa conturbação que foi se planejando no plano espiritual a vinda do Consolador. E esse Consolador, ele viria, era um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus. Então ele encarnou na França. E ali começou a codificação da doutrina espírita. Foi uma luta imensa. Vocês imaginam, naquela época, Allan Kardec lançando um livro, não é? Que era o Livro dos Espíritos, que falava abertamente a respeito da imortalidade da alma, que falava a respeito da pluralidade dos mundos, da reencarnação, da comunicação com os espíritos. É verdade que toda a cúpula do mundo espiritual estava ali presente. E essa cúpula fazia com que os inimigos muitas vezes não vissem, para que Kardec fosse até preservado a sua vida. Então, o que seria dos médiuns hoje se não fosse a religião espírita? E quando eu falo religião, é para nós meditarmos. Porque muitas criaturas já falou, e se tirássemos a religião da doutrina espírita, nós ficaríamos apenas com a ciência e com a filosofia, nós ficaríamos apenas como discos, como pessoas, ou seja, uma gravação preciosa, nada mais do que isso. Isso não nos preencheria. E os médiuns? O que seria dos médiuns? Porque se no passado sofreram tanto com perseguição, sofreram tanto com preconceito, a própria Joana d'Arc, um espírito que veio à Terra numa missão e que acabou queimada, mas conseguiu equilibrar vamos dizer, a política religiosa da França, preparando o caminho para o codificador. Agora, o que seria de nós? Então, companheiros, não seria nada agradável nós médios ficarmos tomando remédios psicotrópicos para nós sair daquela coisa, eu estou ouvindo, eu estou vendo. Quem queria nos orientar? Foi a doutrina espírita. E foi tão maravilhoso que no século passado encarnou na Terra, voltou na Terra, vamos dizer, Allan Kardec, na figura de um Chico Xavier. Ele veio complementar a sua obra. Então, eu quero dizer para vocês que a importância da casa espírita, que é uma reunião como esta, que é uma reunião como essas companheiras que aqui estão, não é? Cuja avó ou mãe da dona Antonieta, não é? Ela fez as reuniões, imagina naquela época a dificuldade. Nós ficamos às vezes parados imaginando. Eu vou contar uma pequena história para vocês, a Chiquinha conhece bem. Aqui nós temos outro prédio, que foi o prédio número 1. Nós nunca pensamos em casa espírita grande, nunca. Só que a energia que nos envolvia dos guias espirituais foi comandando a nossa vida. E ali nós compramos aquele terreno, porque uma pessoa abriu mão e falou, não, você quer o terreno? Eu falei, não é que eu quero, as mentores estão mandando. Eu tinha que resolver até domingo à tarde, era o sábado. Não dava tempo de eu reunir o grupo. Então eu decidi, eu vou comprar. Pagamos em 36 meses. A vizinha do lado, eles eram os, vamos dizer, os proprietários antigos, no caso, né, que venderam para nós. E havia um senhor que havia chegado, ele veio de Portugal, e se ajuntou a uma senhora que estava viúva. E essa senhora não tinha filhos, mas com esse senhor, ela teve 2 filhos. E um dia, lá em Uberaba, o Chico me disse da seguinte forma, Isabel,
procura saber quem é Bastião. Eu na hora pensei, Bastião? Procura saber entre os seus vizinhos. Ficou bem claro que entre seus vizinhos, eu entendi que seria do primeiro terreno. E aí, conversando com a nora desses dois senhorinhos, senhorzinhos que venderam para nós, ela me disse o seguinte: o São Sebastião, quando ele chegou de Portugal, ele ficou tão encantado com o Brasil, ele ficou tão deslumbrado com tudo isso, que ele adquiriu esses 2 terrenos, que é o Redivivo, número 1, e a casa onde eles moravam, que até hoje é da neta deles. Então, ele saía daqui, que era uma chácara, ele andava muito até chegar no bonde, ia lá para o lado da região do Brás. E lá ele ia frequentar uma reunião espírita. Então, quando ele voltava, altas horas, ele disse que falava para a família: aqui eu queria fazer uma casa espírita. Eu queria inaugurar uma casa espírita. Então, a gente soube que os anjos disseram amém. O tempo passou, São Sebastião foi para o plano espiritual e, de repente, aconteceu tudo certinho para a gente poder comprar aquele terreno e pagamos em 36 meses. Com bazar, com cada companheirinho comprava alguma coisa, doava, a gente fazia rifa e pagamos e conseguimos construir esse prédio. Então, quando voltamos a Uberaba, a dona Isilda, que ajudava os papéis da psicografia, me disse o seguinte: Isabel, eu queria saber se você procurou saber quem é o Bastião. Eu contei a história. Ela disse: interessante, porque o Chico falou que é um dos protetores do centro. Olha cada caso que só o Chico mesmo, com a mediunidade dele, poderia nos revelar. Então, imaginemos, gente, o que é uma casa espírita, uma reunião como esta. Olha os nossos antepassados, como é a mãe da dona Antonieta, a avó da Ana Paula, não é? Que deixou para elas conduzirem agora a reunião. E começa a aparecer um probleminha aqui, um probleminha ali, que precisa ser solucionado. E tenho certeza que o plano espiritual haverá de encaminhar um imóvel, alguma coisa, para que essas reuniões não cessem. E que poderá crescer, expandir, não é verdade? Então, a casa espírita, ela representa para nós uma coisa muito grandiosa. Porque eu acho que é justamente o momento da nossa vida mais importante. Lá fora, os problemas. Lá fora, os problemas familiares. Lá fora, problemas financeiros. Lá fora, problemas de harmonização com família. Lá fora, calúnias, decepções. Mas quando nós entramos na casa espírita, tem os mensageiros que ficam nos dando a boa-vinda. Durante a noite, durante o dia, tem a equipe de entidades que fazem higienização do ambiente, que limpa, que purifica o mais possível, para que a nossa reunião possa transcorrer na mais perfeita harmonia. Por isso, quando entramos, não convém nós trocarmos receitas, ficar conversando tanto. É bom conversar. Somos amigos, afinal. É um reencontro. Passamos uma semana, às vezes 15 dias, sem se ver. Mas procuramos também a introspecção. Porque é importante nós estarmos doando fluido, a energia, enquanto os guias espirituais estão trabalhando. Vocês imaginem quantas pessoas, quantas mentes que se voltam agora, que não puderam chegar aqui devido à condução, devido à chuva, e que lembram da reunião e às vezes fazem até uma mentalização. Então, quando nós deixamos a casa espírita, a impressão é que nos tiraram um peso enorme dos ombros. A vontade que temos de prosseguir, parece que nós enchemos de energia. A verdade é que os problemas continuam. Mas nós é que nos fortalecemos. E então os problemas parecem ser pequenos.
Então, a casa espírita, ela tem que ser preservada na limpeza, na higienização mental também. Não é o momento de nós ficarmos, às vezes, brigando, falando coisas. E até pensamentos devem ser corrigidos nesse momento. E sem falar a vocês, por exemplo, domingo agora tem a psicografia. Vocês não imaginam o trabalho que os guias espirituais têm. Sabem por quê? Dr. Bezerra de Menezes, que é o espírito que encaminha as entidades, quem é que vai psicografar e quem não vai psicografar. Então, o ambiente da casa tem que ser mais purificado possível, porque vão trazer entidades que nem sempre estão preparados para ter contato com a psicosfera da Terra. E de repente eles têm uma recaída. Eu não quero mais ir para onde eu estou, eu quero ficar aqui. Então, isso tudo aqui faz uma limpeza espiritual, para que essas entidades chegam e possam então escrever um bilhete, uma carta para os seus familiares que estão tão ansiosos. É claro que não são todos, que são assim, vamos dizer, mimados, né? Eu não quero ficar aqui, eu quero voltar. Mas nós também temos que nos colocar no lugar dessas mães, que vê seus filhos com dificuldades aqui na Terra, que vê seus filhos, às vezes, se desarmonizando por causa de uma casa, por causa de um objeto qualquer. Elas sofrem. E os mentores não querem que elas tenham recordações, ou pelo menos que percebam tudo o que está acontecendo. Por isso, o trabalho dos pretos velhos, dos índios, é tão importante. Agora, pensamos também, sabe, na dificuldade de um filho ver sua mãe chorando. Eu falava que esses dias eu tenho acolhido lá na salinha pessoas que foram viajar e de repente um acidente, faleceu o namorado e faleceu a mãe junto. De repente o marido foi trabalhar e levou a mãe. Ao voltar encapotou, faleceu ele e a sogra, deixando 3 crianças tão pequenas. Agora, essas entidades às vezes não estão prontas para comunicar, mas estão prontas para ouvir a mensagem. Eles não podem saber exatamente como está a família, porque não tem força depois para reagirem. A casa espírita, então, é nossa. Aqui na Terra, a responsabilidade é nossa. É nós que temos que preservar o mais possível para continuar na purificação do ambiente. Então, à tarde, eu estava em meditação em casa e pedindo a Deus, falei, meu Pai, o que quer que eu fale esta noite? E os espíritos então disseram, fala do tumulto que eram as igrejas. E era um padre que passava isso para mim. O tumulto que eram as igrejas. Por quê? Acostumaram a fazer desfile de moda. Acostumaram também a namorar na igreja, a flertar na igreja. E as casas espíritas têm que ser preservadas dessas coisas. Não é porque uma pessoa talvez não tenha uma roupa boa para vir que tem que ser menosprezada. De jeito nenhum. A casa espírita é de todos, todos têm seu direito. Uma vez, um médium estava falando e contou que ele entrou, ele ficou tão admirado com o luxo da casa, que ele começou a se arrumar. E pensou, se eu tivesse um pouquinho pior, eu não teria coragem de falar, de ficar de frente para esse público. Então, é necessário de vez em quando nós lembrarmos isso, que tem que ser acolhida, tanto o rico como o pobre, porque somos filhos de Deus. E nesse momento, Deus, Ele não vai ver se nós somos bem de vida, como fala, não é? Se pertencemos à classe A, B ou C. Nós pertencemos a eles, porque somos filhos de Deus. E ninguém é tão rico que não tenha nada para pedir, e tão pobre que não tenha nada para oferecer.
Aqui é uma casa de Deus. Então, diante do pedido desse espírito, eu encontrei, de vez em quando a gente mexe, sabe, nas coisas, e eu lembro tanto das noites lá no Chico, tanto. E falar nisso, o Valdo Vieira, que foi o médium que psicografou junto com o Chico, ele faleceu ontem. Ele teve um derrame cerebral no dia 29 de junho, e estava na UTI e veio falecer ontem. Ele foi aquele médium dos primeiros momentos que ajudou o Chico, mas que depois, infelizmente, ele abandonou tudo e foi para outros caminhos. E hoje, com certeza, ele vai ser recebido pelo Chico, num abraço, num reconhecimento. E se ele tiver que chorar, ele vai chorar por ele. Não que o Chico ou qualquer pessoa do meio espírita o tenha desprezado. Então, aonde ele estiver, que ele receba o nosso carinho e a nossa gratidão eterna. E o centro espírita, gente, também é lugar dos médios. Aonde que nós vamos? Aonde que nós vamos falar? Aquele que tem que incorporar, aquele que tem que escrever, aquele que tem que pictografar. É na casa espírita. É aqui. E olha que Paulo falava o quê? A igreja sem mediunismo é que nem um corpo sem alma. Então, é necessário que haja comunicação com os desencarnados. O centro de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Agora, essa renovação mental, irmãos, é nossa. Sabe, nós não temos que ficar vendo o companheiro. Não, é a nossa renovação mental. Nesta casa, eu costumo dizer assim, os médiums falam, Isabel, se eu errar, você me fala? Eu digo, não, eu não vou ficar prestando atenção em você. Não, você que vai se observar. Esse trabalho é seu. Você que tem que estudar, você que tem que meditar, você que vai se policiar. Porque tem que saber que toda comunicação passa pelos filtros mediúnicos. Então, a responsabilidade da comunicação só pode ser nossa. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Ora, irmãos, se Deus já nos deu o dom da mediunidade e tivemos o convite para frequentar uma casa, trabalhar numa casa, nós temos que pensar em dignificar e termos uma postura digna de um cristão. Jamais mentir para quem quer que seja. Não precisamos querer a casa cheia, lotada, e às vezes manipular. Isso já passou da nossa época. A manipulação fica para aqueles que precisam de proselitismo. Nós não precisamos. Kardec fala, a doutrina espírita não precisa de proselitismo. A nossa dignidade também nos manda entregar tudo que coloca nas nossas mãos ao destinatário. Imaginem, se nós fôssemos ficar com as coisas que vocês trazem, vocês não iriam gostar. Se trazem alimento, é para ser entregue ao destinatário. O médium, ele é apenas a ponte, o intermediário, nada mais. Se ele precisar e tiver necessidade, reúna a equipe e conta, exponha. Eu preciso de uma sacola de alimento, uma cesta básica. Isso não é pecado, mas não faça escondido. Não faça. Se antigamente nós namorávamos na igreja, ou ia flertar na igreja, pois a casa espírita não é lugar para isso. É lugar para nós nos dignificarmos. É um lugar que nós vamos dizer, esta é a nossa religião. É aqui dentro, como diz Kardec, é para interiorizar a nossa parte religiosa. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina de nossa tarefa.
Ora, nós não podemos dizer assim, imagina, Deus não me deu tarefa nenhuma, e ficar muito à vontade. Não. Nós temos que lembrar que essa tarefa é divina. Não por nós, mas até pelos guias espirituais que aqui se encontram. Quantas vezes o venerável Dr. Bezerra de Menezes nos assessorou? Assessorou um doente? Enxugou as lágrimas de uma mãe, de um pai, de uma esposa? Quantas vezes Eurípides Barçanufo fez presença nessa casa? Como que abençoando, agradecendo as caravanas que vão até lá? Quantas vezes? O próprio Chico, uma senhora, lá para o lado de Suzano, ela frequenta esta casa e vem buscar alimento. E nós damos, mas damos também o Evangelho. E aí chegou uma moça na quarta-feira e me disse o seguinte: Isabel, eu poderia falar um minuto com você? Eu digo, pois não. Ela disse, olha, eu era portadora de uma dor que me dava no estômago, que eu ia parar no hospital. Eu ficava, embora com soro, com remédio, muitas e muitas horas com aquela dor terrível. Às vezes, quando não tinha ninguém para correr comigo, eu me jogava no chão, de tanta dor que eu tinha. E a minha vizinha me convidava para vir aqui, mas eu não aceitava. Eu achava que era perda de tempo. Mas uma noite, eu fui trazida num lugar, levada num lugar, aonde eu vi uma mesa pequena, e ali estava Chico Xavier. E o Chico me disse assim, eu vou curar a sua dor, você não vai ter mais. Me deu como que um líquido para que eu tomasse, não parecia água. Eu tomei, comentei com a minha vizinha, e ela disse, vai ver que Chico realmente te ajudou naquela noite. Ela falou com tanta convicção que eu resolvi vir na casa espírita. E quando eu entrei no salão, eu levei um susto, porque foi exatamente onde eu fui levada para ver o Chico. Só que a mesa não era grande, era bem pequena, só estava ele. Eu queria pedir licença, se eu posso estampar a foto do Chico numa camiseta. Digo, olha, eu não tenho autoridade para dizer estampa ou não, mas se teu coração pede, faça isso. Então ela mandou estampar a foto do Chico numa camiseta. E essa moça frequenta na quarta-feira, é uma assistida e jamais falta. É uma das mais assíduas e vem de muito longe. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito ainda não burilado deixou à distância no pretérito escuro que até agora não resgatamos ao todo. Olha o que Emmanuel explica. Por que será a simpatia? Por que será essa tendência que a gente fala assim, olha, eu não gostava do espiritismo, agora eu gosto. Por que será que nós temos essa simpatia? E às vezes, embora lá fora não entenda o nosso ponto de vista, mas nós passamos por cima de tudo e chegamos na casa espírita. Aqui ele fala, é porque lá no passado nós tivemos a oportunidade, mas nós não dignificamos. Nós ouvíamos falar, admirávamos, tínhamos a possibilidade de ajuda, mas não ajudava. Então, essa nódoa está na nossa alma. E nós sentimos uma atração imensa, um desejo imenso, porque nós fomos preparados antes de reencarnar para o cumprimento da missão. Então, a casa espírita, gente, para nós, é realmente um roteiro de luz na nossa vida. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Por isso, nossas escolas aqui, que a gente chama de escola, mas nada mais é do que uma reunião, acontece assim, alguém faz a leitura e a gente diz, você quer falar alguma coisa? A pessoa externa, aquilo que entendeu. Nós passamos de imediato por todos. E cada um fala o que sente, o que pensa. E aquele que está na direção, ele vai coordenando.
Terminou essa parte de estudo, sentam-se em volta da mesa e aprendem então a meditar, a mentalizar Jesus. Gente, isto é o exercício que vai para nós para o resto da vida, porque tudo passa, mas isso não passa. Não passa. Fui visitar uma grande amiga que é portadora de câncer. E ela então, segurando nas minhas mãos, ela me disse o seguinte: não esqueça da oração por mim. Olha, mesmo nesse momento tão difícil, em que ela sabe que ela está condenada a perder o corpo físico, ela não está desesperada. Ela passa uma paz, uma compreensão que somente a alma, que tem muita fé, pode externar. E isso nos incentiva, gente, a continuarmos na nossa luta. Não importa quantas pessoas, não importa. Importante é nós estarmos presentes no cumprimento dos nossos deveres. E somente aqueles que têm fé é que conseguem superar a própria dor. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejam, caminham, sem perceber para a vida melhor. Emmanuel. Então, fica aqui o lembrete para todos nós valorizarmos o nosso trabalho de passe, de pictografia, de psicografia, de valorizar a palavra, que é um tipo de mediunidade, aqueles que têm visões, aqueles que têm audição, que possam espalhar essas bênçãos para os demais criaturas. Porque Jesus, o mestre dos mestres, aquele que tudo tem para nos dar, ele espera infinitamente o nosso voltar para o seu Evangelho e darmos o melhor. Por isso, Jesus amado, nesta noite, quando estamos reunidos em teu nome, nesse momento, Senhor, que vemos o plano espiritual se movimentando, nós te rogamos, como aquela mulher que foi elogiada por ti, sobre a fé. E ela então respondeu: Senhor, ajuda-me na minha fé. E nós te pedimos então, ajuda-nos, Jesus, a termos a fé, do tamanho de um grão de mostarda que seja, mas que nós possamos caminhar em tua direção. Não sabemos mais vivermos sem o teu Evangelho, Senhor. Por isso nos ajuda, coloca trabalhadores para que a tua seara brilhe cada vez mais, para que Jesus, a vossa bênção se manifesta, não só no templo espírita, mas em todo lugar que paira a sinceridade, aqueles que esculturam, aqueles que pintam, aqueles que escrevem, enaltecendo a tua pessoa. Mestre, sê com eles, ajuda-os na sua reforma. Te pedimos então, Senhor, em benefício do nosso Brasil, que é a pátria do Evangelho, para que todos aqueles que caminham na direção do bem possam fazer uma imensa corrente e envolver aqueles que estão em cargos de mandatários, para que não se percam na vaidade e no orgulho, mas que possam abaixar os olhos e ver o tamanho da pátria que são chamados a governar, que possam olhar pelo povo, por aqueles que sofrem pela doença e não têm remédio, que possam olhar pelos desesperados que nada têm no lar. Ó Mestre amado, Mestre de todos os mestres, que és o caminho, a verdade e a vida, sê conosco,
Abençoa os corações de boa vontade, os médiuns, as casas espíritas. Abençoa nosso Uberaba e abençoa os nossos corações, para que seja uníssono para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.